Salve, salve, meu amigo e minha amiga, empreendedor, empreendedora estratégica, tudo bem? Por aqui, Jorge Penilo, seu estrategista de negócios. E antes de começar o episódio de hoje, eu tenho um pedido especial para fazer para você. Se inscreva no nosso canal, coloque o sininho para tocar, dê seu like se você gostar do vídeo de hoje. Não esqueça de passar esse link para as pessoas que você gosta, que você ama e que ama empreendedorismo e tem o seu negócio e quer fazer com que ele tenha cada vez mais sucesso. No episódio de hoje, vamos falar sobre vendas. Se não há vendas, não há empresa. Não esqueça disso nunca mais. Uma empresa, ela é movida a vendas. O cemitério de empresas, ele está cheio, gente. Cheio de grandes ideias. Cheio. E o cemitério das empresas, sabe onde que é? São as empresas falidas. Aquelas que as juntas comerciais, elas recebem pedido para finalização de CNPJ. Por quê? Porque elas tiveram grandes ideias, mas infelizmente elas não conseguiram fazer com que o cliente final tivesse interesse pelo produto ou serviço. Para que serve uma grande solução? Um excelente produto, se ninguém tiver interesse de comprar? Não serve para nada. Absolutamente nada. Contar para vocês o caso de uma empresa chamada Romizeta. No Brasil, na década de 60, construíram um veículo que ele era um veículo unitário, era para uma pessoa só andar. Ele era algo mais sofisticado que uma motocicleta, ele era fechado e parecia uma cabine de helicóptero, só que andava na rua. E eu cheguei a ver desses andando na rua, porque eu tenho 54 anos de idade, e na década de 70 e 80 eu vi esses carros andando na rua e eu achava aquilo muito curioso. Só que ele era tão futurista, que infelizmente naquele momento não teve vendas. E ao invés da empresa, que era brasileira, ter estimulado, ensinado, educado o seu público a comprar porque era algo revolucionário, infelizmente não fizeram isso. E aí não teve vendas. E se não teve vendas, não tem empresa. Uma empresa, ela pode sobreviver desorganizada nos seus processos. Ela pode, assim, ter dificuldade de fazer as suas entregas, ter dificuldade no processo produtivo, pode ter até um produto ruim. Ainda assim, se tiver interessado e tiver vendas, ela continua de pé. Eu já vi várias, inclusive, assim, várias empresas, por exemplo, que elas não têm CRM, que é aquele software que gerencia vendas, ela não tem um controle financeiro bem acurado, elas não têm um produto muito refinado, com bom acabamento, mas como tem boa saída e tem boa venda, ela continua de pé. Mas não existe uma empresa que tenha um excelente produto e que não consiga fazer venda. Se a administração é o cérebro do negócio e a operação, os braços, eu garanto para você que vendas é o coração do seu negócio. Se você não vender, não tem negócio nenhum. Ah, Jorge, mas eu trabalho sozinho ou sozinha. Parte do tempo você vai ter que dedicar só às vendas. Parte do tempo você vai ter que dedicar atraindo clientes, fazendo orçamento, mandando orçamento, acompanhando orçamento e fazendo fechamento de vendas e depois fazer a cobrança. Ah, como que eu faço se eu sou sozinha? Escolhe um dia do mês só para fazer venda. Ou escolhe um dia da semana, ou metade de um dia da semana. Pode ser na segunda, pode ser na quinta, pode ser na sexta. Mas o fato é que se você parar de vender, não adianta nada você ser o melhor profissional liberal. Você pode ser o melhor dentista que for. Você pode ser a melhor pessoa que faz drenagem linfática, massagem, a melhor pessoa que faz unha, por exemplo, melhor costureiro, costureira, melhor cabeleireiro, cabeleireira. Pode ser, mas se não tiver venda, não tem negócio. E aí você precisa dedicar boa parte do seu tempo para as vendas. Hoje, atualmente, gente, pra vocês terem uma ideia, eu dedico muito tempo à venda. Tem gente que vende para mim, tá? Vende para empresa privada. Eu tenho uma pessoa que faz isso. Eu tenho uma que ela só fica pegando licitações do setor, do serviço da área pública, para eu fazer a participação nos processos licitatórios. Eu tenho uma pessoa que faz isso. Eu tenho uma pessoa que atende cliente. Eu tenho uma pessoa que vende as minhas palestras e os meus treinamentos no norte e nordeste do país. Mas você sabe quem é a pessoa que mais vende na minha empresa? Sou eu.
Eu sou a pessoa que mais vende na minha empresa, eu vendo o tempo todo. E todas as vezes que emperra, que eu vejo que assim, algumas pessoas que trabalham comigo estão com dificuldade de vender, eu falo assim, antes do cliente falar o não, ou se a pessoa, você fala comigo, que eu vou lá conversar com esse cliente para efetuar o fechamento. Tem até um nome específico para isso. Existem pessoas que abrem vendas, né? Que é o SDR, que é a pessoa que é especialista em marcar as reuniões. E existe o especialista que faz fechamento que chama-se closer. E eu não tenho dificuldade nenhuma de vender. Eu amo vender. Eu adoro vender. Vender para mim é uma coisa que, sabe, faz parte do meu sangue, faz parte do meu ser. Eu comecei vendendo serviço. Eu vendi banana na rua, eu vendi sorvete na rua, né? Quando era bem pequenininho, criança, eu vendia sorvete no meio da rua, dentro de uma caixa de isopor. Eu ficava andando na rua com aquele negócio e vendendo para todo mundo. Eu vendia banana, pra vocês terem uma ideia, numa construção de uma Coab. Eu ia lá com a caixa de madeira, cheia de banana. Eu segurando um lado, meu irmão do outro, a gente colocava lá e vendia tudo. Eu adoro vender. Porque eu sei que vendas é o coração do negócio. É ele que faz pulsar o negócio. Então, se você não vende, você não tem um negócio. Se a sua empresa não vende, você não tem um negócio. Pode ter a melhor solução que você quiser, pode ter o melhor produto que você quiser. Se não vender, seu negócio vai quebrar. E boa parte do tempo você tem que estar olhando para as vendas. Eu tenho plano de venda para todos os meus produtos e todos os meus serviços. Eu tenho plano de vendas para palestra, eu tenho plano de venda para treinamento e tenho treinamento de vendas que eu dou na Escola Integração de São Paulo, que é a maior escola de negócios de São Paulo. Eu sou professor lá e eu dou aula de vendas lá. E eu tenho o meu próprio curso de vendas. Eu ensino venda para as pessoas porque se não tem vendas, não tem negócio. Se você está falhando na parte de vendas, abra o seu olho. Provavelmente o seu negócio não vai durar mais que 6 meses. Portanto, a dica é monte o seu plano de vendas, monte os objetivos que você tem até o final de 2026, 27, 28, coloque lá. Coloque as metas trimestrais de janeiro a março, depois de abril a junho, depois de julho a setembro, depois de outubro a dezembro. Coloque as metas trimestrais e meça, que é o que a gente chama de métricas. Meça para saber se por acaso aquilo que você planejou está indo de acordo com o realizado. Se você está realizando o que você planejou. E coloque desafios constantes. Não só para os outros, mas para você mesmo. Eu já devo ter contado essa história para você, meu amigo e minha amiga, que uma vez eu queria, no aniversário de casamento, eu queria presentear a minha esposa e eu falei assim, eu vou conquistar. Eu já tinha um carro que tinha um valor bem alto, aí eu falei assim, para eu comprar o carro que eu quero para ela, para dar de presente uma SUV bonita, eu falei assim, eu vou fazer 100 mil em 100 dias. A mais do que eu já ganho. E aí eu falei para minha esposa, eu vou fazer 100 mil em 100 dias, a mais do que eu ganho, porque eu quero comprar tal carro para você. Ela falou, eu não ligo para isso, Jorge, eu não tô nem aí para carro, você sabe que eu não ligo para essas coisas. Daí eu falei, eu sei, querida, mas é que você merece, você cuida tão bem de mim, você cuida das minhas roupas, você cuida da minha alimentação, você cuida do meu sono, você cuida da pessoa mais importante da nossa vida, que é a minha filha. Hoje ela não está conosco, porque ela mora nos Estados Unidos, é uma pessoa muito bem sucedida. Falei, você cuida da nossa casa, você cuida dos nossos animais, você cuida de absolutamente tudo. Você merece. Ah, mas eu não ligo, Jorge. Eu falei, mas aí eu quero dar. Ela não, pra vocês terem uma ideia, gente, minha esposa não liga pra anel de ouro, ela não liga pra negócio de rubi, ela não liga pra nada disso. Ela é a pessoa mais simples que eu conheço e ela gosta da vida dela, de cuidar das plantas dela, dos animaizinhos dela, da casa dela. Ela é uma pessoa muito culta, sabe? Eu amo conversar com a minha esposa. Mas eu falei, eu vou dar esse presente pra ela porque eu quero dar uma SUV bem segura pra ela andar na rua. Porque eu tinha preocupação, porque tá meio difícil o Brasil ultimamente. E aí eu falei, eu vou fazer 100 mil em 100 dias, pegar o carro que eu já tenho aqui, que é dela, né? Que eu tenho o meu e o dela. E eu tenho da minha filha, que tá lá na minha casa. E aí eu falei assim, eu vou comprar esse carro pra ela. E aí, gente, eu fui lá e em 100 dias eu fiz 100 mil reais. Pra vocês terem uma ideia, no 99º dia, às 17 horas faltavam 10 mil reais para eu fechar. E eu vendi uma mentoria para uma pessoa da Itália, que ela trabalha numa mega corporação, que é uma empresa multinacional, e eu sempre estou ao lado dessa pessoa ajudando a criar estratégias de marketing e vendas para o mercado europeu. E aí ela me contatou e ela falou assim, Jorge, eu queria conversar com você. Eu falei, você quer adquirir uma mentoria minha? E aí você pode me pagar 10 mil, se você quiser. 10.500. 10.500. Ela falou assim, se fosse para te pagar à vista, quanto seria? Eu falei, 10 mil. Falei com a maior naturalidade, gente. 10 mil reais.
E ela falou assim, não, a sua mentoria vale a pena. Você vai ficar comigo o ano inteiro? Eu falei, vou ficar com você o ano inteiro. E aí eu vendi. E aí eu falei pra minha... Eu tenho um sininho na minha casa, gente, que toda vez que eu bato meta, eu bato aquele sininho. Aí tem, é daquele sininho de hotel, sabe? Tem, minha esposa até sabe, quando toca o sininho, ela fala assim, o Jorge vendeu alguma coisa. E eu fico com aquele negócio de inteiro, tem, e bate aquele sininho lá. E aí até minha filha acostumou que ela falou assim, ó, o papai deve ter vendido alguma coisa, porque tocou o sino dele. E aí tocou o sino e aí minha esposa, ela entrou no meu escritório, dentro da minha casa, pra levar um café pra mim e falou assim, você bateu a meta, né? Aí eu falei, bati. Falei, eu vou te levar, você vai escolher lá o carro que você quer. E isso daqui foi a mais. Não tem nada a ver com o que eu ganho no dia a dia. Por quê? Porque eu amo pôr o desafio pra mim. Eu adoro pôr desafio pra mim. Eu queria vender o ano passado, né, um treinamento para uma empresa que é a maior empresa de cinema do mundo, sabe? E é uma empresa mexicana e ela está presente em todos os países do mundo, essa empresa. E eu queria vender um treinamento de liderança lá, um treinamento legal, sabe? Que eu queria aplicar. E eu fiquei tão focado nisso que em maio, 5 de maio, foi 5, 6 e 7 de maio eu apliquei o treinamento para líderes deles. De tão focado que eu fiquei, porque eu coloquei aquilo como desafio. Eu falei assim, eu já conversei com essas pessoas, esteve muito próximo do fechamento e agora não vou deixar escapar. E eu fui lá e fiz a venda para eles e foi uma venda excepcional. Levei uma pessoa para realizar junto comigo e aí nós conseguimos um bom resultado financeiro para mim e para ela. E o fato é que nós temos que nos desafiar o tempo todo. Se desafie. Você tem condições de fazer mais e melhor. Planeje suas vendas, tenha os seus objetivos, crie suas metas. Comece a medir os seus resultados. Sabe, gente? Faça isso o tempo todo. Faça da venda o motivo principal do seu negócio. Ame vendas, respire vendas e viva vendas. Que eu garanto para você que o seu negócio não só vai ficar de pé, mas como ele vai crescer. Muito obrigado por hoje, adorei estar aqui com você mais uma vez. Continue com a gente e lembre-se, sucesso é questão de estratégia. Pegou a visão?